Em um mundo cada vez mais conectado pela globalização, os fluxos migratórios atingem números cada vez maiores. No entanto, apesar das oportunidades e do intercâmbio cultural que a imigração proporciona, surge um desafio crescente, a xenofobia. A xenofobia tem se tornado um obstáculo para a construção de uma sociedade inclusiva e sem discriminação. E nesse projeto, que apelidamos de Dando Volta no Preconceito, vamos analisar esse debate, explicando a relação da xenofobia, globalização e imigração. Para isso, vamos escutar as vozes dos próprios imigrantes e buscar compreender as suas experiências e desafios diários. Não buscamos apenas entender as raízes e as consequências do problema, mas também fazer uma narrativa fácil e acessível que permita a compreensão dos temas. Meu nome é Leonardo. Eu sou o Pedro. Eu sou a Ana. Eu sou a Stephanie. Eu sou a Karen. E eu sou o Guilherme. E esse é o nosso projeto! Convidamos 2 especialistas para falar melhor sobre a base do nosso projeto. Olá, meu nome é Ana Paula, sou professora de Sociologia no Senac Pindamonhangaba, sou formada em Ciências Sociais pela Unesp e tenho mestrado e doutorado em Sociologia também pela Unesp Araraquara. Bom dia, eu sou o professor David, de Geografia da área de Ciências Humanas aqui do Senac. Sou formado em Geografia, licenciado e bacharel. Fui bolsista por 4 anos no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e sou mestre em Planejamento Urbano e Regional pela Universidade do Vale do Paraíba. Falar sobre xenofobia, imigração, os nossos problemas atuais relacionados a isso para ajudar o grupo Dando Volta no Preconceito. A gente está aqui no projeto dos alunos para falar um pouco sobre a imigração e a xenofobia. E no meu caso da Geografia, analisar a questão da imigração dentro do espaço geográfico. Bom, o que é a xenofobia? Xenofobia é a aversão basicamente ao estrangeiro. Pode ser estrangeiro no sentido de ter uma diferente cultura, no sentido de ter uma diferente cultura, no sentido de ter uma diferente etnia, de ter vindo de um outro lugar. Então, a xenofobia é essa aversão a esse outro, esse diferente. Imigração, esse ato de chegar nesse lugar diferente, né? E aí, como esses conceitos se relacionam, né? E com a globalização, vamos pensar. Bom, primeira coisa, xenofobia, a gente pode dizer que a gente tem desde quando existe civilização humana. Por exemplo, a gente tem relatos dos gregos, né? Que tinham um incômodo, chamavam de bárbaros, quem era estrangeiro, quem não era grego. No Império Romano também, quem não fazia parte do Império Romano também era chamado de bárbaro, né? Mas a xenofobia é um conceito mais moderno, mais atual, mais contemporâneo, porque essa percepção, né, de que isso é um problema, né, isso surgiu mais atualmente. Ela está relacionada com a imigração, porque a imigração também a gente pode dizer que sempre existiu na história da humanidade. Os seres humanos sempre estão fazendo esse processo de emigrar, né? Enfim. Então, elas estão relacionadas, mas o que acontece, né? Agora, no momento que a gente tem globalização, e o que a gente pode dizer que é globalização? Eu defino da seguinte forma: a partir do meados do século XX, a gente pode dizer que a gente tem um mundo que é totalmente interligado e interdependente. O que significa isso? Que a gente desenvolveu tanto os nossos meios de comunicação, os nossos meios de transporte e a nossa economia, que o mundo está totalmente conectado. E isso fica claro, fica evidente ao longo do século XX, principalmente depois da segunda metade. É inconcebível não falar de imigração sem falar de espaço geográfico, a necessidade do ser humano de imigrar. Isso é uma coisa desde a origem do ser humano. Se o ser humano não imigrasse, talvez não teríamos o que temos hoje em dia, desde lá da sua origem no continente mãe, na África, né, saindo das planícies ali da Etiópia e migrando para outras regiões do globo, e aí dando origem a diversas outras etnias. Então a imigração ela está dentro ali das origens das relações do ser humano e da sua evolução. Então ela acaba sendo ali
praticamente a necessidade humana, né, de migrar frente a todo esse processo histórico e atrás de questões geográficas. Essa questão da imigração, ela contribui muito para um crescimento populacional, étnico, linguístico, a diversidade linguística, né, conforme as suas regiões geográficas. A questão climática contribui muito, a questão também do relevo. Por quê? Porque eu migro para buscar melhores condições de vida, eu migro para proteger a minha família, o meu grupo, né? Então, isso vai contribuindo muito e modificando várias partes, seja ele lá atrás, quando eu migro buscando alimento, né, algo bem básico, quando eu vou domesticar animal, quando eu vou domesticar plantas, e aí eu vou conhecendo melhor a geografia dos lugares, até mesmo nos dias atuais, modificando as estruturas econômicas e sociais, visto que muitas potências hoje em dia utilizam a mão de obra de imigrante para o seu crescimento econômico. Os Estados Unidos é um exemplo disso, a própria China, com uma grande quantidade de população, né, ela envia, ou seus habitantes migram para outras regiões buscando melhores ofertas de emprego, melhores estruturas, ou até mesmo se formando e voltando para dentro do seu país. Então a imigração, ela faz parte do ser humano, né? Então ela está dentro desse padrão. Hoje há uma discussão sobre, já faz um tempo, que há uma discussão sobre essas questões econômicas, sobre como o imigrante afeta esse econômico, ou ele é um problema, né? Isso vem muito do crescimento da noção de propriedade privada, né? Mesmo que anteceda ao capitalismo. Então começa a proteger, começa a querer criar ali a minha família, que vai dar origem à pátria. Então no livro do Engels, ele vai falar muito sobre isso, a origem da propriedade privada do Estado e da família. Então isso começa agora o outro a ser diferente, né? Então quando o outro é diferente, eu começo a criar um inimigo. E aí esse inimigo eu começo então agora a querer proteger o meu espaço territorial. E aí eu preciso culpar alguém. Dificilmente eu vou culpar aquilo que está dentro da minha família. Seja ela uma família minha casa, seja ela uma família a pátria. Né? Então a ascensão do nacionalismo, a ascensão das ideias fascistas, né, que vai exaltar essas questões, o outro sempre vai ser um problema, o outro sempre vai ser um inimigo, principalmente frente em crises sociais, econômicas e políticas, que é o que mais ou menos a gente encontra na vida atual, na situação atual, nos Estados Unidos com a ascensão da extrema-direita, né, na própria Europa, a ascensão da extrema-direita na Itália, na Alemanha, né, em Portugal, e aí o imigrante ele é diferente, ele é o exótico, então ele é o culpado por todas as mazelas que aquela sociedade tem, mesmo que essa sociedade já esteja toda corrompida ou com sérios problemas internos. Né? Então, mostra essa relação e o crescimento econômico muitas vezes se dá também nessa mão de obra. Pegar os Estados Unidos como exemplo, ele se utiliza da mão de obra do imigrante em muitos trabalhos braçais para poder conduzir o crescimento econômico. Então ele utiliza essa mão de obra, é até contraditório, mas o próprio sistema capitalista é contraditório nas suas nuances, né? Claramente também essa relação. Então, ao passo que eu preciso de imigrante, eu sou xenofóbico com ele. Então, nos Estados Unidos, que esse crescimento econômico tem a mão de obra imigrante, eles hoje em dia querem retirar esses imigrantes. Possivelmente, no futuro bem próximo, nós vamos ver alguns problemas relacionados ao crescimento econômico americano. E tem no Japão, que o envelhecimento populacional está muito avançado, é um país que está tendo regressão populacional, precisa da mão de obra imigrante e teve recentemente uma passeata contra o imigrante. Então, a saída deles vai gerar um prejuízo ainda maior. Então, essa necessidade de crescimento econômico e imigrante, ela está entrelaçada, não tem como, o mundo faz parte disso. E essas trocas que a gente pode ter relacionadas à globalização, né, e à imigração, culturais, idiomas, a globalização ela intensifica a imigração no mundo, facilita a imigração no mundo, visto que aumentou os fluxos internacionais, houve encurtamento do espaço pelo tempo, a melhoria da infraestrutura de comunicação e de transporte facilitou esse intercâmbio cultural, né? O aumento da imigração e o intercâmbio cultural. Então, o contato com diversas culturas foi facilitado por esse processo migratório vindo do processo de globalização. Mas uma coisa é importante ressaltar que, apesar das trocas culturais, os países hegemônicos permanecem ainda hegemônicos na sua cultura. Então, eu conheço outras culturas,
mas a cultura ocidental capitalista, né, americana e europeia, é o que vai prevalecer nessas culturas. Então acaba até mesmo pequenas sendo retirada em detrimento dessa hegemônica. Senhoras e senhores, bem-vindos a bordo. Este é o voo T-12, com destino à Inglaterra. Vamos apresentar duas perspectivas diferentes de um mesmo país, sendo a expectativa professora e o ex-aluno nos apresentando a realidade sobre a Inglaterra. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Cris e hoje eu tô aqui para falar um pouquinho para vocês sobre umas expectativas que eu tenho sobre morar fora do país. Fala galera, meu nome é Paulo, tenho 21 anos, sou de Pindamonhangaba, ex-aluno Senac de Pindamonhangaba. Atualmente passando uma experiência sensacional na Inglaterra e convidado pelo docente David, aliás, mandar um abraço para todos os docentes de Pindamonhangaba e do Senac em geral. Ele me fez um convite para participar da realidade expectativa do imigrante. E nada melhor do que a gente gravar no cenário lindo, né, de Bristol, na Inglaterra. Bom, eu gostaria de morar em Londres, na Inglaterra, e eu gostaria de morar lá porque eu achei o ambiente um clima bem agradável, é uma cidade bem limpa, uma cidade com uma boa estrutura, uma cidade que também tem bastante segurança em relação também ao transporte público, e acho que esses são os principais motivos. Um dos pontos que mais chamou minha atenção para ter escolhido Londres com pretensão de um dia, se eu tivesse a oportunidade de morar, foi em relação mesmo à segurança e à qualidade de vida, até em relação ao poder de compra em que existe lá, né? Infelizmente aqui no nosso país o nosso poder de compra não é tão alto em relação aos cidadãos ingleses. O real motivo de eu ter parado nesse país muito insano, eu acho que é por conta da oportunidade de aprender um novo idioma, que é o inglês, com certeza. Eu posso se dizer que o inglês, se não for uma das línguas mais importantes, é a mais importante de se saber. E também por conta de progresso. A gente sabe que o Brasil ele é um país muito rico, a gente tem um país que é maravilhoso, mas infelizmente por questões políticas, entre outras, a gente não consegue atingir aquele sucesso que a gente espera, que a gente sempre sonha desde criança, enfim. Eu acho que a primeira pergunta eu respondo que é a oportunidade. O que eu posso dizer, o que eu acho mais difícil, né, da gente se acostumar num país que não seja o nosso, às vezes é a questão de clima. Estou num país que é muito frio, neva, né, chuva. O que você pode imaginar que tem na Inglaterra é chuva e neve. Em relação a ser bem acolhida nesse país, eu acredito que talvez no início seja um pouco difícil, porque o povo inglês não tem um perfil de ser tão acolhedor em relação ao nosso povo brasileiro, né? Que nós somos bem acolhedores, bem afetuosos, mas eu acredito que com o tempo isso seria trabalhado e talvez eu tivesse a oportunidade de conhecer melhor as pessoas por lá. Assim, particularmente, eu posso dizer que eu me lembro, acho que eu nunca passei situação de descriminalização, até porque é uma curiosidade. É óbvio que a gente não pode generalizar, porque tem exceções, mas eu sinto que a maioria, mais de 50% dos cidadãos ingleses, eles são bem educados. Até quando a gente chega aqui, a gente está trabalhando, muitos deles às vezes fica curioso, pergunta de onde que é, a gente fala do Brasil, eles, Brasil! Então, tipo assim, eu acho que são casos e casos, que eu conheço pessoas que já passaram descriminalização na rua. E também é uma curiosidade que em Londres,
quase uma semana atrás, eu acho. Ainda tá rolando, né? Desse período de uma semana até agora tá rolando protesto sobre os imigrantes, porque tem certos cidadãos que acham que às vezes eles estão banguelo por conta que o imigrante está aqui trabalhando no lugar deles e assim, eles não estão ganhando. Então são casos e casos. A gente pode dizer que aqui é um país assim, pequeno, mas consideravelmente populoso. Então, particularmente, nunca passei. E também questões de descriminalização, você pode pesquisar na internet. Na Europa inteira tá rolando isso daí contra os imigrantes. Infelizmente é algo que a gente não consegue controlar, né? Cada vez mais pessoas vão querer sair de seus países e migrar para a Europa para tentar oportunidade de vida. E eu penso que acho que cada vez mais o pessoal vai ficando com a mente aberta e as coisas vão melhorando. Bom, sobre o meu cotidiano, eu acredito que seria bem diferente do que eu vivo hoje aqui, né? Principalmente em relação ao trabalho. Não sei se eu teria oportunidade de ter a mesma profissão que eu tenho aqui lá, mas eu toparia esse desafio com certeza. Então, assim, eu acho que quando se fala de mercado de trabalho é algo que é bem complexo de se dizer, ainda mais quando você pensa em migrar para a Europa, porque a gente sabe que infelizmente a gente não pode só vir e vamos ver no que dá. De um tempo para cá, a maioria dos países europeus pede para você se legalizar de alguma forma, para você se tornar um cidadão, fazer as coisas corretas, enfim. O que eu penso, o mercado de trabalho aqui na Inglaterra ele é bem grande, né? E ele te dá a oportunidade de fazer dinheiro. Se você tem qualificação em uma faculdade ou qualquer outro tipo de curso, aqui é um lugar que você acha oportunidade, sim. Cidades grandes como Londres, Bristol também, enfim. Aqui o mercado de trabalho eu acho que é bem amplo, é mais uma questão de você se legalizar. Conseguiu se legalizar, você busca se profissionalizar em algo que você gosta. Conselho que eu dou para todo mundo que pensa em sair do Brasil e buscar uma oportunidade de vida, tanto aqui ou qualquer outro país que você tenha vontade. Primeiro, pesquise, estude a possibilidade, confie também em você mesmo. Como eu disse, me apresentando, saí de Pindamonhangaba e olha onde que a gente veio parar hoje. Então assim, foque em você, né? Estude e assim, eu acho que tudo que aquilo que a gente busca, a gente alcança. Nada é impossível, entendeu? Então, se você quer realmente fazer a sua vida valer a pena e tem vontade de sair do Brasil, cara, a oportunidade é agora, tenho certeza. Às vezes você pode achar que vai ser difícil, vai ser impossível, o frio na barriga, a oportunidade, tudo muito novo, mas você pode ter certeza que quando você tiver 2 anos depois, já por ter passado por tudo isso, da crise do humano, a crise do imigrante, a crise da cultura, você vai ver que tudo valeu a pena. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado um pouco aí da minha trajetória, um pouco da história. Mandar mais uma vez um abraço aí pro professor David, um abração para vocês aí que também estão vendo esse vídeo. Ó, mete marcha, que eu quero ver vocês futuramente, quem sabe, por aqui. Senhoras e senhores, bem-vindos a bordo. Este é o voo T12 com destino Austrália. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. They go through the darkest of days, having to heartbreak away. Never let you go, never let me down. Oh, it's been a hell of a ride, driving the edge
Apresentaremos agora a expectativa e a realidade de duas pessoas em relação à Austrália. Fala pessoal, tudo bem? Me chamo Eduardo, sou do Brasil, São Paulo, capital, tenho 42 anos e estou gravando esse vídeo aqui pela pesquisa de vocês. Sou a Nicole. Eu gostaria de morar na Austrália porque lá tem uma cultura linda. O país, eu acho ele muito bonito. E por conta que eu gostaria de seguir na carreira na dança. E lá tem várias escolas de balé ótimas. Qual foi o principal motivo que me levou a migrar para esse país, que eu moro aqui na Gold Coast, Austrália? Foi que o clima aqui da Austrália, ele é bem parecido com o do Brasil. E além da possibilidade de, com o visto de estudante, você pode trabalhar. Você pode trabalhar durante 24 horas semanais, né? Porque aqui o custo de vida ele é mensurado por semana e não por mês igual aí no Brasil. Então ele facilita você arcar com os custos aqui de moradia, estudo, etc, né? Também porque a economia lá é muito boa, é um país lindo e eu acho que eu seria muito bem acolhida na Austrália. O meu processo de adaptação aqui, ele ainda está sendo, eu estou há 3 anos aqui na Austrália, mas ainda está acontecendo a adaptação por conta do inglês, né? Como eu vim para cá sem ter inglês nenhum, aqui vamos dizer que não é um inglês limpo, né? É um inglês mais de interior da Austrália. Então eu sinto muita dificuldade no aprendizado do inglês. Mas de resto, como eu vim de coração aberto aqui para oportunidades, até mesmo por não dominar a língua, você é meio que, não forçado, mas você tem que aceitar várias posições, né, no mercado de trabalho para você trabalhar e até mesmo adquirir experiências, né, e alavancar aí a sua linguagem, né. Então, para mim a adaptação está sendo a língua. Quais foram os desafios presentes no seu processo de adaptação? Para mim, como eu disse, né, o maior desafio está sendo a língua mesmo. Volto a dizer, é a mesma coisa nós brasileiros, que nem eu paulista, ir para um interior do interior aí no Brasil. É muito vocabulário que geralmente um paulista não utiliza, então já se torna um pouco difícil de entender mesmo sendo português. Agora vocês imaginam vindo para a Austrália, não sabendo falar o inglês e ainda ter essas gírias deles, né? Vamos dizer assim. Então, para mim, o maior desafio está sendo a língua mesmo, tá? Aqui está perguntando se eu enfrentei algum desafio específico relacionado à cultura e adaptação social. Olha, eu graças a Deus não tive nenhum problema aqui, nenhum desafio específico, tirando a linguagem, né, o inglês. Graças a Deus conheci pessoas maravilhosas aqui que foram me abrindo portas, pessoas que estão me ajudando bastante aqui na Austrália. É um país muito próspero, é um país que tem muita possibilidade, né? O que dificulta aqui pra gente é o visto, né? Porque a gente, como eu estou no visto de estudante, para eu conseguir um visto permanente é um longo processo, né? Ainda mais com a minha idade de 42 anos. Mas eu tô na luta aí, quero prosperar aqui nesse país porque são algumas coisas diferentes que eu levo muito em consideração, né? Diferentes do nosso país. Que é a questão de segurança, a questão de qualidade de vida, a questão de prosperar mesmo. Então, esses também foram os motivos que fez eu migrar para esse país, entendeu? E aqui, por último, eu vi que perguntou se eu enfrento, quer dizer, se eu já enfrentei situações de discriminação. Não. Eu não enfrentei isso porque eu também nem me coloco à posição disso. Se eu vejo que tem alguma possibilidade de eu ter uma discriminação ou, sei lá, uma possibilidade de ser tratado de uma forma que eu acho que eu não mereço, eu apenas tiro o meu corpo de cena, vou para um outro lugar e procuro pessoas que estão no mesmo caminho, no mesmo pensamento que eu
que querem crescer na vida, que querem prosperar e seguir em frente. Bom, pessoal, esse é um relato breve aí, de um vídeo meu aqui da Gold Coast, Austrália. Espero que contribua aí para as pesquisas de vocês, tá bom? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Senhoras e senhores, bem-vindos a bordo. Este é o voo T12, com destino à Irlanda. Apresentaremos agora a expectativa e a realidade da Irlanda. Meu nome é Luísa, eu tenho 17 anos, estou me formando agora no ensino médio. Meu país de interesse, um dos países de interesse é a Irlanda. Pessoal, eu sou a Giovana, eu sou de Taubaté, São Paulo. Eu moro atualmente em Dublin, na Irlanda, e eu vim dar o meu relato para o projeto Dando a Volta ao Preconceito de como é ser um imigrante, um pouquinho da minha história por aqui. Mas essa escolha por conta que, na minha área que eu quero atuar, centros de pesquisas são muito bons na Europa, né? Então, daria uma qualidade de vida melhor na minha carreira profissional. E eu decidi migrar para a Irlanda quando eu tinha 19 anos. Eu queria ser independente, queria ter acesso a coisas que talvez eu não fosse ter no Brasil, como, por exemplo, viajar ao redor, poder ter a experiência de estar imersa em falar inglês todos os dias, imersa em outra cultura, conhecer novas culinárias, viagens e sem contar as oportunidades de crescimento pessoal, que para mim é único aqui. É um país que a sua estrutura é muito boa, né? O seu IDH, a sua condição de vida. É um país muito tranquilo. No começo foi muito estranho, porque o aluguel aqui é muito caro e eu tive que morar com pessoas que não eram meus amigos, não eram minha família. Então a gente dividia a casa com pessoas que a gente não convive, nunca viu na vida. E isso foi totalmente sair da minha zona de conforto. A segunda coisa foi o inglês, que no começo era um sonho, virou um pesadelo, porque eu não falava inglês até então, e todo mundo falava inglês e eu me sentia muito sozinha, eu achava que eu nunca ia aprender, e isso foi um choque pra mim. E também teve a questão do clima. Eu só percebi o quanto o sol influenciava no meu humor, e era uma coisa de bem-estar pra mim quando eu vim pra cá e comecei a viver o clima assim. E um fato engraçado as ruas aqui são ao contrário, porque eles dirigem do lado contrário. Então é tudo do contrário, e isso pra mim também foi uma questão de adaptação. Acredito que essa imigração, né, não seria um processo difícil por conta do preconceito, né, com estrangeiros, principalmente nós que moramos aqui na América Latina. Acredito que esse foi um processo de acolhimento, é um processo demorado, muitas vezes desrespeitoso e difícil para estrangeiros no modo geral, porque eles vão pra lá e não tem ninguém, né, eles são sozinhos. Outra questão é assim, que são fáceis de adaptação aqui. Os irlandeses são extremamente abertos a imigrantes, então você é muito bem-vindo. Eles já estão acostumados, tem muitos imigrantes aqui, inclusive do Brasil. Aqui a gente faz até uma piada que é o Brasil 2.0. E você encontra questão de comida, tem muito restaurante brasileiro, tem muito brasileiro. Então, nessa parte de adaptação foi mais tranquilo. Bom, com relação à discriminação, eu já tive alguns episódios. Um deles foi, eu tava andando na rua e um senhorzinho super simpático veio me cumprimentar. Oi, tudo bem? E eu achava que era só um senhorzinho simpático. E aí ele perguntou de onde eu era e eu disse do Brasil. Ele começou a gritar comigo, falando pra eu ir embora pro meu país e tudo mais. E isso mexeu bastante comigo. Eu fiquei, nossa, isso nunca tinha acontecido. Outra vez um senhor também começou a me perseguir quando eu tava trabalhando com as minhas crianças e eu tive que mentir que eu era europeia pra ele não, sabe, gritar comigo na frente das crianças, e eu não queria traumatizar elas. E essas coisas acontecem bastante aqui por conta da Irlanda ser muito aberta a refugiados, a imigrantes. Tem uma parcela da população que não concorda com isso, só que é uma parcela mais
desinformada, preconceituosa, e eles acham que os benefícios da Irlanda são só para quem nasceu, cresceu. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Imigrar não é fácil, tem alguns desafios, tem coisas que estão fora do nosso controle. Vai ter gente para poder apontar o dedo para você, mas ainda assim é uma experiência única, transformadora. Você passa literalmente por um desafio e completamente valeu a pena para mim. E é isso, vamos dando a volta ao preconceito brasileiro todo mundo. Esse é o nosso projeto.